Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano, um grande beijo a todos. Vamos começar nossa. Não, 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 não. Para tudo, Roberto. Grande beijo não combinou. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Coleta, sou professora de História. Estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, aproveitem essa aula. A aula passada nós já conversamos, nós tivemos atividade, e hoje nós vamos falar principalmente dos aspectos sociais e aspectos políticos e sociais do feudalismo, ok? Então vamos lá. Ai, respira. Calma, Roberto. Vou ter que tirar uns 5 minutos aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Coleta, sou professora de História e estamos aqui para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula da semana. Eu espero que vocês aproveitem esse momento para estudar, voltar a sua atenção aqui, ó, para os nossos estudos, porque hoje nós vamos falar de feudalismo. Vamos falar hoje principalmente do aspecto social e religioso. Na aula que vem a gente faz uma revisão disso e dá continuidade à nossa aula, tá bom? Espero que vocês aproveitem esse momento, estudem bastante, tirem dúvidas com o seu professor, coloquem nos comentários as suas dúvidas, o que você gostou, que é muito importante para nós o seu retorno, tá bom? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Vamos então falar aí de feudalismo. Deixa eu diminuir aqui minha careta. Eita, beleza! E agora vamos dar início. Bom, antes de falar do feudalismo, eu vou falar muito rapidamente, fazer uma revisão aí do fim do Império Romano, tá? Por que houve o fim do Império Romano? Devido às dificuldades, lembra? Devido às dificuldades de manter protegida aquela grande extensão de terra, as invasões bárbaras, o Império Romano, então, deixou de conquistar novos territórios e foi diminuindo o seu território, foi enfraquecendo. E os escravos eram povos dominados, lembra que nós falamos? Então, só uma revisão. Os escravos eram quem era perdedor de guerra e assim por diante. Depois, os bárbaros, eles eram realmente bárbaros? Não, os bárbaros eles adotaram esses termos, né, os romanos, para designar todos os povos que viviam fora do Império Romano e que não falavam a sua língua. Aqui é só uma revisão sobre os germânicos, tá? Os germânicos eram povos vindos do norte da Europa, eram grandes grupos consanguíneos, reunidos em tribos que, por sua vez, organizavam-se em confederações militares. Os povos francos, alamanos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, visigodos, lembram? Todos esses povos conduzidos por chefes de guerras e reis. Então, eles invadiram o Império Romano e o Império Romano cai. Aqui nós temos um mapa mostrando todos esses povos e esse processo aqui de invasões bárbaras no Império Romano que leva à sua decadência. Então, síntese dos povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Povo fora das fronteiras, chamados de sem cultura grego-romana, os germânicos, a economia agropastoril, a ausência de comércio de moeda, a ausência de escrita, inicialmente politeísta, lembre-se, inicialmente acreditava em vários deuses, tá? O poder político de casta de guerreiros, direito consuetudinário, que era de tradição, e os comitados, que laços de dependência entre os guerreiros. Só para revisar, tá? O processo de ruralização também falamos na aula passada, a crise do Império Romano devido às invasões bárbaras. Tá todo mundo fera nisso aí já, não tá, gente? Podemos começar, então, a falar do feudalismo?
Então, vamos lá. Primeiro, para falar de feudalismo, nós vamos falar de colonato. O que é isso? O colonato é a grande massa da população foge para o interior. Opa, saiu da cidade e veio para o campo, ruralização, só para recapitular. Mas a grande maioria das terras do interior já tinha proprietário, já tem dono. Então, eu chego numa terra, ela tem dono, já tem morador, o que eu vou fazer? Então, pertencia a poucas famílias, famílias ricas, né? As pessoas que migravam não podiam simplesmente chegar e falar, eu também quero isso aqui, é meu, dividir e tomar a terra. Ela pertencia a alguém. Então, a maioria desses proprietários que não possuíam recurso nenhum, lembra que eles saíram da violência, fugiram lá da cidade? Então, a maioria dessas pessoas e desses proprietários não possuíam recursos para manter os escravos ou para pagar pessoas para trabalhar nessas terras. Então, não eram bem assim pessoas ricas, eram apenas donos de terra, tá? Então, nessa forma, surgiu, então, o colonato. O que é isso? O colonato, ele cuidaria de uma pequena parte da terra, eu vou plantar, eu vou colher essas terras, para se sustentar. E, em troca, ele entregaria parte da sua produção ao proprietário de terra. Então, isso eu posso falar com muita propriedade, apesar de não ter vivido nesse período, mas o meu pai, minha família, pegou esses resquícios, porque ele trabalhava na terra, dividia metade do que produzia com o dono da terra. Então, isso aí são resquícios desse período aí, tá? O período do feudalismo. E eu ajudava, trabalhava com ele. Se ele colhesse 10 sacos de arroz, 5 era do dono da terra e 5 era nosso. Bom, poder político e jurídico dos bárbaros. Os reinos bárbaros não tinham instituição como as romanas, que incluíam o Senado, o tribuno da plebe, as leis escritas, não existia. Então, as leis dos bárbaros baseavam-se em quê? Se não tem lei escrita? Nos costumes e na tradição transmitida oralmente ao longo das gerações. É o direito consuetudinário. Muitas vezes, gente, nós ouvimos falar assim, te dei a minha palavra de honra. É isso, dar a palavra. E não tinha papel, não tinha registro, tá? Então, na falta das leis escritas, nós falamos, as relações entre reis e súditos era o quê? Era baseada nas obrigações morais, como laço de fidelidade e honra. Até hoje usamos essa expressão, né? Palavra de honra. Então, no direito germânico, o acusado de algum delito, de algum crime, ele deveria provar a sua inocência por meio de disputas físicas. Um dueto de espadas, por exemplo. Imagina, um dueto de espadas, quanto sangue derramar para provar para provar que ele era inocente ou não, era na ponta da espada que se disputava, tá? Que se provava. Bom, vamos ver, então, o conceito de feudalismo. Que conceito nós podemos dar ao feudalismo? Conceito de Idade Média, o modo de produção feudal, o feudo, propriedade e privilégio, servia, e as relações de dependência pessoal. Você é o meu senhor, você me deixou trabalhar aqui, então eu dependo dele. Era essa situação onde ele estava sempre servindo ao senhor. A origem do sistema de instituição romana, de instituições romanas e bárbaras, vila, feudo, colonato, servidão e, posteriormente, o cristianismo. Mas os povos germânicos, imagina a síntese, a fusão, tá, desses dois povos, junção desses dois povos, romanos e germânicos, que é o comitatus e a lealdade, benefício, que é a recompensa, e direito consuetudinário. Bom, vamos lá. Origem desse feudalismo. Como é que pode ser definido? Pode ser definido como uma forma de organização social e política, baseada na relação de quê, gente? De fidelidade e na dependência, entre outros. Imagina um povo vindo da cidade, correndo da violência, chega no campo, já tem dono,
essa terra é de quem? É do senhor. O que eu faço? Vou trabalhar para o senhor, só tinha mão de obra. E ele queria sobreviver. É mais ou menos assim, tá? A grosso modo, mais ou menos assim. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam parte do seu poder para os membros da nobreza. A necessidade de defender os seus territórios, as invasões, fortaleceu ainda mais o poder local, exercido por quem? Pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade dessas pessoas. Bom, característica do feudalismo. Entre o século, quem aprendeu o algarismo romano aí no 6º ano vai saber, século 9 e século 11. Quem falou século 11 acertou. Que se consolidam as principais características do feudalismo. Enfraquecimento do poder central, né, criação de feudo. Cada senhor feudal criava as leis, cobrava tributos, administrava a justiça. Imagina, cada senhor feudal ali, ó, é um pequeno mundinho deles, onde eles mandavam, criavam até as leis. Ele criava a lei, fazia o que ele queria. Tá? Laço de dependência pessoal, olha, ele me deu a terra, eu devo fidelidade a ele até o fim da minha vida. Faziam isso e acabavam, né, se beneficiando do trabalho deles, desses trabalhadores. Ficou redundante, né? Se beneficiando do serviço desses trabalhadores, da servidão. A economia de base agrícola, e claro que de subsistência, comia, fazia para sobreviver, e a base era agrícola, meio rural, e a consolidação de quê? Da Igreja Católica, uma organização de grande poder religioso, político e econômico. Hoje nós vamos ficar mais nos aspectos sociais e aspecto religioso, tá bom? Deixa eu só anotar aqui, ó, marquei aqui já. Continuando. Organização do feudo, né? Na próxima aula, nós vamos falar mais dessa questão econômica, tá? A economia era agrícola, autossuficiente, de subsistência, sem comércio e moeda. A unidade econômica básica era o feudo, manso senhorial, imagina o castelo com as suas melhores terras, o lugar mais importante era o manso senhorial. Tem o manso servil, que eram as terras arrendadas, lotes, né, glebas. Eram pequenos lotes de terra onde as pessoas arrendavam ali para trabalhar. Está entendendo? Dividido em 3, essa organização do feudo. E manso comunal, que são os bosques e pastos de uso comum. Está entendido? Então, dividido em 3, sempre como se fosse uma pirâmide. Lá em cima, ó, os castelos com as melhores terras, as terras férteis, as terras arrendadas, que era chamado de manso servil, e o manso comunal, que era a terra em comum de uso de todos os trabalhadores, ok? E depois, aqui, olha, a questão da organização social, como era organizado. Olha aqui, já falei que era uma grande pirâmide, olha aí a pirâmide aí. Uma sociedade ruralizada, economia de subsistência e a terra principal fonte de riqueza e poder. Então, o 7º ano, olha como é simples compreender essa parte aí, analisando bem aqui, ó, a nossa tela. A sociedade era o quê? Ruralizada. O povo saiu do campo, da cidade, e veio para o campo. A economia de subsistência, o que é isso? Fazer para sobreviver. E a terra, principal fonte de riqueza e poder, de onde tirava todas as riquezas, era da terra. Então, na parte superior da pirâmide, o clero, os que oram, composta pela nobreza, os que guerreiam, e camponeses e servos, os que trabalham. Alguém tem que trabalhar nessa sociedade para manter a riqueza, para manter o clero e a nobreza, tá? Sociedade estamental. O que é isso? O que é sociedade estamental? Ó, parada que não tem mobilidade social, a posição social é definida pelo nascimento, nasceu pobre, vai morrer pobre. Não é como nós que hoje, eu sei que a sociedade hoje é desigual, é injusta, é desumana, mas existem pessoas que nascem pobres e conseguem uma ascensão social, conseguem um crescimento. E nessa época, não, a sociedade era estamental, ou seja, estagnada. Nascia pobre, morre pobre, nasce rico, morre rico.
e ninguém poderia nem se misturar muito, não tinha muita mistura de classe social como hoje tem, não. Bom, senhores, nobres e clérigos possuíam terra, tinham poder, o poder da igreja na época era muito forte, muito grande, gozavam de direitos senhoriais sobre a terra e sobre os camponeses, sobre as pessoas que trabalhavam, cobravam imposto, aplicavam justiça, estão ligados às relações de vassalagem e sucerania, fidelidade, serviço militar, proteção e concessão de feudos. Ó, eu te dou a terra, eu te protejo. Ah, o Senhor me deu a terra, eu te obedeço. Eu trabalho para você porque você me protege contra os inimigos, contra os ataques. Percebeu? Que relação era essa de vassalagem? Suceranos e vassalos. Os camponeses, servos e livres, trabalhavam na terra e são sujeitos ao quê? Às obrigações perante os senhores. Ah, o senhor é dono da terra, eu trabalho para o senhor, mas eu tenho obrigação. Qual que era a obrigação, gente? Pagamento de renda, a corvéias e banalidade, que eram taxas, pagamento de impostos e multas. Eles tinham que fazer esse tipo de pagamento e ainda se submetiam à humilhação, à servidão, tá? Então, sobre a dependência desses senhores, que eram os donos da terra, como se fossem os donos dessas pessoas também, tá? Bom, e na próxima aula nós vamos falar de economia e dos aspectos políticos. Por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Qualquer coisa vocês voltem lá no início da aula, reveja, pega o seu material, faça pesquisas, podem fazer pesquisa na internet, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para vocês. Isso aqui é só a ponta. Vocês é que vão correr atrás agora também do conhecimento. Tirem suas dúvidas e falem o que vocês acharam da aula. Um grande beijo e até a próxima. E eu espero muito que possamos nos ver pessoalmente muito em breve, que essa vacina venha para todos, porque vai passar. Esse período vai passar. Vamos aproveitar, então, para poder estudar online, porque o período de a gente se ver pessoalmente vai chegar em breve. É o que eu espero. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.